E aí, meu povo, bora que bora, Nação Celeste, a partir de agora para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Tá aí, esta é a capa de mais um vídeo notícia com vocês. Bora, né, já falar um pouquinho sobre o confronto contra o Internacional, expectativa, né, para essa partida aí, novidades, desfalques, temos informação sobre isso, mas também outras informações desse dia a dia do nosso Cruzeirão, beleza? Antes de mais nada, o like, que é sempre muito bem-vindo, nos ajude com o seu joinha, a meta ela é sempre humilde, sempre pés no chão, 300 likes, me ajuda nessa, porque é através do seu like, logo no início do vídeo, que o YouTube entende que o conteúdo tem valor para, né, ali, trazer outros cruzeirenses para o nosso canal, beleza? Para projetar para outros cruzeirenses aqui na plataforma, beleza? Não menos importante, peço para que você também deixe aquele, né, seu comentário conosco, se inscreva rumo aos 70 mil inscritos, também compartilhe o nosso conteúdo. Vamos lá, nação, informação aí interessante, né? O Pedrinho BH, informação do pessoal lá do Central da Toca, mas essa foto a gente viu nas redes sociais do Pedrinho, o nosso atual dono da SAF do Cruzeiro se encontrou com o patrocinador bilionário do Cruzeiro, né? Estamos falando aí do sócio majoritário do grupo farmacêutico da CIMED. Então esse encontro acontecendo aí nessa última sexta-feira, visando, né, não só informações ali, assuntos envolvendo o Cruzeiro, mas também as empresas de ambos. Um trechinho aqui da matéria: de acordo com a assessoria da CIMED, o João Adib fez uma visita de rotina ao amigo e também empresário Pedro Lourenço. O grupo farmacêutico patrocina o Cruzeiro desde 22, quando o clube ainda era gerido por Ronaldo Fenômeno. Por meio das redes sociais, João publicou imagens da visita a Pedro e agradeceu ao investidor do Cruzeiro por mais um encontro empresarial. Obrigado, Pedro, pelo depósito que você abriu para receber o nosso pedido. Então, tá aí registrado relação estreita, né, com um cara que foi importantíssimo naquele início de era Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro. O Ronaldo traz ele já para uma relação de alguém que o Pedrinho conhecia. Projetando o jogo contra o Inter, nação. Informação aí sobre o adversário, tá? Seguinte, o Inter tem algumas dúvidas para esse confronto contra a equipe do Cruzeiro. E por dois motivos: jogadores que realmente não estão 100% ou estão no DM, e também já pensando o Inter no confronto de meio de semana contra o Atlético Nacional, no Rio Grande do Sul, no próprio Beira-Rio. O Inter não estreou vencendo, né, empatou fora de casa contra o Bahia, e um tropeço em casa contra o Atlético Nacional na segunda rodada pode ser fatal, pensando ali, projetando uma classificação talvez no grupo da morte dessa Libertadores, né, que além de Bahia e Inter e o Atlético Nacional que eu mencionei, tem o Nacional do Uruguai, que é teoricamente a quarta força do grupo. Olha só a quarta força do grupo dos caras, um Nacional do Uruguai de um futebol, né, uruguaio, que há muito tempo já não é protagonista, apesar de ter chegado no passado na semifinal da Libertadores com o Peñarol. Então assim, talvez, tá, a gente tem ali 2, 3 jogadores sendo poupados, que é o que deve acontecer, pelo menos é o que a mídia do Sul especula sobre o time do Roger para o confronto contra o Cruzeiro. E além disso, né, a zaga do Inter pode ter ali uma modificação importante, né, com o desfalque do Juninho, tá? Juninho deixou o jogo, né, no meio ali contra o Bahia, nesse 1-1, aos 26 minutos do segundo tempo. Ele reclamou de uma fisgada no músculo adutor da coxa. Numa dessa, o Roger não vai forçar a entrada de um cara tão importante até aqui, né, na temporada do Internacional, campeão gaúcho. Então assim, a gente pode ver o Alan Patrick sendo desfalque, um jogador que já tem uma certa idade, que vem de um jogo muito intenso contra o Bahia, até parecia um outro esporte, né? Se você assistiu Bahia e Inter, você com certeza ficou se pensando, por que meu Cruzeiro não joga assim, né? Pelo menos a nossa expectativa, a gente tem um técnico que tem capacidade para tal, e hoje o Cruzeiro financeiramente também tem tal capacidade, né?
de colocar um time para jogar como jogaram Bahia e Inter. Então, foi uma partida intensa. O Alan Patrick pode ser desfalque por conta disso. O Vitão também saiu esgotado do jogo, o zagueiro do Internacional. A gente pode ter uma mudança no ataque, Borré saindo para a entrada do Ener Valencia. Aí até seria um problema, porque o Borré vem numa sequência ruim, errando muitos gols. E o Ener Valencia tá numa sequência muito positiva. Veio de uma data FIFA muito boa, né, pela sua seleção, fazendo gol, e veio numa atoada interessante também agora com o Internacional, geralmente entrando, né, nos segundos tempos. Então pode ser uma novidade. A gente pode ter leis do ex aí, hein? O Wesley de um lado, o Wanderson do outro, né? O Wanderson pode ser titular assim como o Wesley. Então vamos ver. Esse Inter ele vai ser modificado, tá, nação? A gente pode ver ali 2, 3 jogadores diferentes do jogo contra o Bahia. Mas um que deve ser certo é o Juninho e o Alan Patrick. Eu vi muita gente do Sul também especulando um descanso aí para ele. Beleza? E ainda sobre esse jogo, olha só isso aqui, nação. Quero a sua opinião sobre, tá? O pessoal do GE sempre traz ali, né, os palpites de alguns jornalistas. E o único jogo que foi unanimidade, né, onde os 8 votos foram para apenas um palpite, foi esse do Cruzeiro contra o Inter. Todo mundo apostando numa vitória do Inter. Eu vi inclusive o cruzeirense com medo de tomar a goleada do Inter. Qual é a sua expectativa para esse jogo, nação? Você tá entregue realmente, assim, vamos de WO? Ou você tem alguma esperança que o Cruzeiro possa trazer um ponto, uma vitória? O que eu acho é que tem muita gente, tem muito cruzeirense, com todo respeito a vocês, eu bato nisso aqui há muito tempo. E poucos amigos, criadores de conteúdo, fazem isso. Eu vejo muito cruzeirense que tá meio que sendo moldado por opiniões clubistas que vão totalmente a favor de bater no Cruzeiro, sabe? É o que eu tô vendo e a gente sabe, a gente não é bobo, não é cego. A gente viu a partida horrorosa, né, fora de casa contra o União Santa Fé. Contra o Mirassol passou aperto em vários momentos, mas é um trabalho novo que está em evolução. A gente já viu, por exemplo, um trecho da partida contra o Mirassol positiva, principalmente ali os primeiros 25 minutos, vamos colocar assim. Então o Cruzeiro, além de estar no início de trabalho, além de estar em evolução, o Cruzeiro tem de onde tirar. Então é o famoso calma, torcedor. Eu não acho que é uma partida para tomar goleada do Inter. Eu acho que é uma partida onde temos claramente um favorito, é o Inter. Mas eu não coloco como 100% de favoritismo para o Inter. O Cruzeiro tem a sua porcentagem por todo esse contexto que eu mencionei, né? Tanto o lado do Inter quanto o lado do Cruzeiro. Então vamos com calma, gente. Eu tenho uma expectativa positiva. Pelo menos um empate, trazer um empatezinho seria muito bom, seria muito importante. E aí, rapidinho, tá? Jejuns ali do Cruzeiro contra o Inter. O Cruzeiro não ganha do Inter há muito tempo. Vai mais de 10 jogos sem vencer o Inter nos confrontos, seja em casa ou fora de casa. O último jogo que o Cruzeiro venceu lá no Sul foi em 2013, tá? Quando o Cruzeiro foi campeão brasileiro. E foi em Caxias do Sul. A última vitória mesmo no Rio Grande do Sul foi em 2010, início de brasileiro na época, 2010? Acho que foi isso, início de brasileiro ali na ocasião. A última vitória contra o Inter, no caso foi em BH, foi em 2017, se não me engano. 16 ou 17, foi um jogo que o Ábila jogou muito bem, acho que foi um 4-2. Então, o Inter vem sendo uma pedra no sapato do Cruzeiro nos últimos anos. Mas vamos lá, né, gente? Confiança. Vamos torcer para que a gente consiga ter subido 2 degraus comparado aos últimos jogos e assim por diante. Porque, infelizmente, a nossa diretoria de futebol já cagou na temporada. A gente vai precisar que as coisas se encaixem de uma maneira rápida, como não precisaria caso a mudança lá em dezembro do ano passado acontecesse, com a mudança de um técnico que não é técnico. Bom, e aí, nação, uma última coisa que eu queria trazer para vocês aqui sobre esse jogo é envolvendo Matheus Pereira e Gabigol, tá? E assim, a idas e voltas do Cruzeiro para esse jogo. Matheus Pereira e Gabigol serão ausências do time titular, tá? Matheus Pereira é certo, não viaja para o sul do país e o Gabigol vai começar no banco de reserva, tá? Isso seguindo inclusive uma lógica do nosso Leonardo Jardim para algumas situações recentes.
O Gabigol não treina na quinta, ele não treina na sexta. O único treino que ele realizou foi agora de manhã, nesse sábado. Então o Gabigol começa no banco de reservas. Beleza? Informaçãozinha pra vocês. Em contrapartida, temos a volta do Jonathan Jesus na zaga. Então eu acho interessantíssima essa volta do Jonathan, vocês também. Nossa dupla titular está de volta, Jonathan e Fabrício, com Cássio e William, e aí sempre esse rodízio no lado esquerdo. Não sei se ele vai de Kaique, se ele vai de Vidalba, se ele vai de Marlon, é uma grande incógnita, tá? No meio campo a gente deve ter também uma mudança. Vamos esperar que entre um jogador com mais cadência, até pelo que pede o jogo contra o Internacional. Então é bem provável, por exemplo, que o Wallace seja sacado. E no ataque, né, a gente pode ter ali o Caio Jorge, né, no time. E um jogador a mais no meio de campo com a saída do Gabigol, né? Pelo menos sendo opção do banco de reservas. Então fica esse panorama para o confronto contra o Internacional. E aí, pra gente encerrar o nosso vídeo, nação, eu quero saber a sua opinião sobre isso daqui. Vamos lá, tá na sua tela. Vazou a camisa nova do Cruzeiro, a camisa 2 para a temporada 2025. E o que foi apresentado foi isso aí. Jesus amado, que coisa é essa? Vou falar pra vocês o seguinte, tá, nação? Eu vi que teve gente que gostou, a maioria não curtiu, mas o que me pega nessa camisa aí, rapaziada, é essas listras. Eu sou uma pessoa que odeio listra em camisa de futebol. Qualquer time que tenha listra, a camisa, pra mim, cai numa nota muito considerável. Qualquer time. Não sei se é por conta do Atlético, não sei o motivo específico, assim, mas na minha cabeça eu vejo um time com camisa de listra, na diagonal, na horizontal, não importa. Não me agrada. E essa camisa, ó, fazia tempo que eu não vi uma camisa tão contestada do Cruzeiro. Até as 3 que são lançadas aí, por exemplo, essa rosa, né, que foi lançada já com Adidas, outras 3 que foram lançadas, que muita gente reclamou, teve a camuflada, que às vezes aparece aqui no vídeo, teve a verde lá no ano do centenário, enfim, muitas dessas camisetas não foram tão contestadas quanto essa branca com essa lista na horizontal. O que você achou? Curtiu, não curtiu? Quero saber a sua opinião, vou deixar inclusive uma enquete na nossa aba comunidade, vai lá, vota, deixa a sua visão. Então é isso, nação celeste, obrigado pra quem chegou até aqui, não esqueça da meta humilde de 300 likes, tá bom? Conto com a sua ajuda, a partir daqui só posso lhe desejar uma ótima continuação de final de semana, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus, até a próxima, eu fui e tchau!